Se você passou dos 40 e sente que emagreceu ficou muito mais difícil do que era antes, saiba que você não está sozinho, sozinha nesse processo. Depois dessa idade, o corpo passa por mudanças hormonais e metabólicas reais que tornam a perda de peso mais lenta e cada vez mais desafiadora. E é por isso que remédios como o Mounjaro viraram assuntos tão comuns ultimamente, prometendo resultados rápidos, mas aqui que está o ponto. Será que esse é o único caminho para o teu processo de emagrecimento? Olá, tudo bem? Eu me chamo Danilo, sou médico e eu te ensino a emagrecer de forma saudável e hoje eu vou te mostrar estratégias comprovadas, seguras e sustentáveis para emagrecer depois dos 40 anos, sem depender de injeções ou medicações caras. Antes de te mostrar o que fazer, eu preciso te explicar por que o seu corpo mudou, porque não é falta de força de vontade. Essa ideia já ficou para trás. Não é preguiça e não é genética ruim. É biologia mesmo e entender isso vai te libertar de uma culpa que você provavelmente carrega há anos. Vamos começar pelo músculo. A partir dos 40, o corpo entra num processo natural chamado de sarcopenia, que nada mais é do que a perda gradual e progressiva da sua massa muscular. Isso acontece com todo mundo, mesmo em quem nunca fez academia na vida, e se intensifica depois de mais ou menos os 50 anos. E é por isso que é tão importante para o seu peso, porque músculo é o tecido mais caro do seu corpo em termos de energia. Quanto mais massa muscular você tem, mais calorias você queima parado, dormindo, sentado e mesmo assistindo a televisão. Quando esse músculo vai embora aos poucos, o seu metabolismo basal, aquele que gasta energia e que acontece só para o seu corpo funcionar, desacelera junto. Ou seja, comendo exatamente a mesma quantidade de comida que você comia aos 25 anos, o seu corpo hoje aproveita mais dessas calorias para guardar como gordura, infelizmente. Agora entra o segundo fator, que é hormonal. Nas mulheres, o organismo começa a produzir menos estrogênio conforme se aproxima da menopausa e esse hormônio tem um papel direto na forma como o corpo distribui a gordura. Quando ele cai, a tendência é o acúmulo se concentrar mais na região abdominal. Nos homens, a testosterona também vai reduzindo aos poucos cada década. Depois dos 30, e ela está diretamente ligada à manutenção da sua massa muscular e à disposição para se manter ativo. Menos testosterona, menos músculo, menos energia e o ciclo se retroalimenta. Tem ainda um terceiro vilão, silencioso, a resistência insulínica. Com o passar dos anos, as células do seu corpo começam a responder cada vez pior a todos esses hormônios, que são responsáveis por levar a glicose do sangue para dentro das células para virar energia. Quando essa resposta piora, o corpo tende a guardar mais glicose como gordura, principalmente na barriga, e você sente mais fome e cada vez mais vontade de doces, açúcares, porque as células não estão recebendo energia da forma eficiente. E não para por aí, some isso aos fatores da rotina. Não é coincidência que dos 40 anos costumam vir acompanhados de mais responsabilidades do trabalho, filhos para cuidar, contas para pagar e menos tempo livre. O estresse crônico eleva o cortisol, o hormônio do estresse, e o cortisol alto está associado ao acúmulo da gordura visceral, principalmente pela inflamação silenciosa. Aquela gordura mais perigosa que fica ao redor dos órgãos. E para fechar esse combo todo, o sono também piora essa fase. Você dorme menos horas ou dorme mal, e isso desregula dois hormônios fundamentais para o controle do seu apetite, a grelina e a leptina. A grelina é quem avisa ao cérebro que você está com fome, a leptina é quem avisa que você está satisfeito. Quando o sono é ruim, a grelina sobe e a leptina cai. Na prática, isso significa mais fome durante o dia e menos sensação de saciedade, principalmente depois das refeições. Juntando tudo isso, menos músculo, menos hormônio que protege contra o ganho de gordura, mais resistência insulínica, mais estresse e menos sono de qualidade. Não é falta de força de vontade, é o seu corpo funcionando de um jeito completamente diferente do que funcionava há 15, 20, 30 anos atrás. E é por isso que estratégias antigas como cortar calorias de forma extrema ou passar horas na esteira da academia simplesmente param de dar os resultados da mesma forma como dava antes. E é também por isso que tantas pessoas nessa faixa etária acabam recorrendo a atalhos como medicamentos injetáveis, parecendo que é a única saída quando o corpo não responde mais do jeito que respondia antes. Mas aqui vai o ponto principal desse vídeo. Entender esse mecanismo não é motivo para desânimo, é motivo para mudar de estratégia. O corpo depois dos 40 exige uma abordagem diferente, mais inteligente, mas continua totalmente capaz de emagrecer de forma saudável e duradoura, sem depender de injeção nenhuma. E é exatamente por aí que a gente começa pelo primeiro pilar, que muda completamente o jogo
quando o assunto é alimentação depois dos 40. Agora que você entende por que o seu corpo mudou, vamos para o primeiro pilar, que é a alimentação. E aqui já vai um alerta. Esqueça aquelas dietas da moda que prometem menos 10 quilos em uma semana, depois dos 40, e não só não funcionam, como muitas vezes acabam piorando o seu resultado. O primeiro ajuste necessário, e talvez o mais importante, é priorizar proteínas em todas as refeições. Proteína é um nutriente que ajuda a preservar e até reconstruir massa muscular, além de dar muito mais saciedade do que carboidratos ou gorduras isoladamente. Na prática, isso significa incluir uma fonte de proteína, pode ser ovos, frango, carne, peixe, leguminosas, no café da manhã, no almoço e no jantar, em vez de deixar elas só para uma ou duas refeições no dia. Segundo ponto é reduzir os ultraprocessados e o açúcar refinado, mas sem radicalismo. Não é cortar grupos alimentares inteiros ou viver de alface. É sobre trocar aos poucos o que vem de pacote e tem uma lista enorme de ingredientes por comida de verdade. Essa troca sozinho já reduz uma quantidade enorme de calorias vazias e ajuda a estabilizar os picos de açúcar no sangue, que, como vimos, ficam cada vez mais desregulados com o passar dos anos. Fibras e vegetais entram como o terceiro pilar dessa alimentação, melhorando a digestão, dando volume e saciedade, com poucas calorias, e ajudam justamente a controlar a resposta insulínica, que fica comprometida conforme a idade passa. Uma boa meta é sempre ter vegetais ocupando metade do prato nas refeições principais. A hidratação também merece atenção, porque é comum confundir sede com fome, principalmente depois dos 40, quando a sensação de sede naturalmente fica menos aguçada. Muita gente belisca sem necessidade real simplesmente porque está desidratada. Manter uma boa ingesta de água ao longo do dia já reduz parte dessa fome enorme que você sente. E por fim, o ponto mais importante de todos: esqueça o efeito sanfona. Dietas milagrosas até funcionam no curto prazo, mas o corpo recupera o peso perdido e geralmente mais assim que a rotina restrita acaba. O objetivo aqui não é uma dieta temporária, é uma forma de comer que você consiga manter independente dos meses subsequentes. Porque de nada adianta emagrecer rápido se 3 meses, 3 anos, 3 décadas depois o peso retorna. Com a alimentação ajustada, o próximo passo é o que realmente acelera os resultados e é o mais ignorado por quem tem mais de 40. Um movimento certo que vai muito além de só fazer cardio. Se você se identifica com isso, principalmente se já utilizou o Mounjaro ou o Ozempic e viu o resultado travar, eu preciso te contar. Esses pilares são a base de um protocolo que eu mesmo criei para quem sente que o corpo parou de responder com ou sem a medicação. Isso é importante. Chama-se destrave metabólico. São 5 travas metabólicas que, se não forem destravadas, seguram os seus resultados, não importa a estratégia: remédio, dieta ou jejum. No protocolo de 14 dias eu te mostro exatamente como identificar essas travas, o timing certo de proteínas e a estratégia de carboidratos e o protocolo de hidratação para acelerar a queima de gordura visceral. O investimento é menor do que 3 dias de Mounjaro, com acesso vitalício, bônus exclusivos e garantia de 7 dias ou seu dinheiro de volta sem burocracia. Se você está cansado de ver a balança travada, o link está logo abaixo do vídeo. Clique agora e comece a destravar o seu metabolismo ainda hoje. Se tem um pilar que a maioria das pessoas com mais de 40 anos ignora completamente na hora de tentar emagrecer, é esse. Todo mundo pensa em cortar comida, todo mundo pensa em fazer cardio, mas quase ninguém pensa em treino de força. E é exatamente aí que está um dos maiores erros dessa fase da vida. Lembra da sarcopenia, que nós falamos há um tempo atrás, sobre a questão da perda natural da massa muscular, que começa a partir dos 40? O treino de força é a ferramenta mais eficiente que existe para frear esse processo e, em muitos casos, até reverter parte dele. Quanto mais massa muscular você tem, mais calorias o seu corpo queima parado, sem fazer nada, só para manter você vivo. Ou seja, treinar força não é ficar grande ou ficar sarado, é saber se o seu corpo, a ferramenta que ele precisa parar para voltar a queimar energia de forma eficiente. E aqui vem uma notícia muito boa. Você não precisa virar um atleta, nem passar 1, 2, 3 horas na academia levantando peso pesado. Estudos mostram que começar com 2 a 3 sessões de treino de força por semana já são suficientes para gerar resultados significativos na composição corporal, principalmente para quem está começando do zero ou
retomando depois de anos parados. O importante é a consistência, não a intensidade extrema logo de cara. Pode ser na academia com pesos livres ou máquinas, pode ser em casa com elásticos, pode até ser utilizando o peso do seu próprio corpo, agachamentos, flexões, exercícios funcionais. O que importa é desafiar os músculos regularmente. E não para por aí. O cardio tradicional, tipo, por exemplo, correr, caminhar na esteira, biking, remo, ele sozinho não resolve o problema da perda muscular. Muita gente passa anos fazendo só esteira, perde peso, mas perde peso magro junto. E no final das contas, fica com o metabolismo ainda mais lento do que antes. Por isso, a combinação ideal é treino de força como prioridade, com cardio entrando como complemento. Tem também um fator que a maioria não valoriza, que é o movimento fora do treino formal, o que os especialistas chamam de NEAT. Tudo aquilo que você faz no dia sem ser exercícios, subir escadas em vez de pegar o elevador, estacionar mais longe o seu carro, levantar para pegar um copo d'água, caminhar enquanto fala o telefone, parece pouco, mas somado ao longo do dia, esse gasto calórico invisível pode representar uma diferença enorme no resultado final da balança, principalmente para quem tem uma rotina mais sedentária no trabalho. O ponto central aqui é simples: emagrecer depois dos 40 sem perder força, sem perder disposição, sem o efeito do corpo mole e sem o efeito rebote, que tanta gente teme. Passa necessariamente por manter os seus músculos ativos. Não é somente a questão estética que estamos abordando, é funcionalidade de saúde óssea, equilíbrios hormonais e principalmente manter o metabolismo funcionando ao seu favor e não contra você. Mas até aqui, a alimentação certa e treino adequado, ainda falta uma peça que a maioria das pessoas trata como secundária e que, na real, sabota tanto quanto o que foi construído até aqui, se você ignorar: o sono e o controle do estresse. Chegamos no ponto que, na minha opinião, é o mais importante de todo esse vídeo e o que realmente separa quem emagrece de verdade de quem fica anos entrando e saindo na mesma dieta. Porque de nada adianta saber tudo sobre proteínas, tudo sobre treino de força, sono, se na prática você aplica por 2 semanas, não vê resultados instantaneamente e acaba desistindo. Depois dos 40, o emagrecimento já é naturalmente mais gradual. Isso não é uma falha no seu processo, é simplesmente uma característica do corpo. O corpo está lidando com menos massa muscular, hormônios mais lentos e um metabolismo que não responde de forma ativa como respondia anteriormente. Então, se você perde meio quilo, 1 quilo por semana de forma constante, isso não é pouco. É exatamente o ritmo saudável e sustentável para essa fase da sua vida. Resultados rápidos geralmente vêm de estratégias extremas que não se sustentam e que devolvem o peso perdido assim que a rotina voltar ao normal. E é aqui que mora o verdadeiro segredo. Não é dieta perfeita, não é treino perfeito, não é a semana em que você acertou 100% em tudo. É a soma de pequenas decisões repetidas ao longo de meses e anos. Comer proteína na maioria das refeições, treinar a força de 2 a 3 vezes por semana pelo menos, dormir um pouco melhor, se mexer mais no seu dia a dia. Nenhuma dessas coisas isoladas muda sua vida em uma semana, mas juntas e mantidas com consistência, mudam completamente o seu corpo ao longo do tempo. Isso também significa aceitar que vai ter um dia ruim, que vai ter uma semana fora da rotina, vai ter uma fase mais estressante em que o treino fica de lado. Tudo bem, o que decide o seu resultado não é nunca errar, é voltar para os hábitos certos logo depois, sem culpa e sem usar um deslize como desculpa para abandonar tudo que você fez. Diferente de remédios ou dietas restritivas que dependem de manter aquele mesmo estímulo artificial que continua funcionando, hábitos construídos aos poucos se tornam parte de quem você é. E é por isso que, se o resultado se mantém no longo prazo, mesmo quando você não está mais se esforçando tanto para isso. Então, se você chegou até aqui, guarde essa ideia na sua cabeça. Você não precisa ser perfeito, precisa ser consistente. Consistência, ao contrário de qualquer injeção ou fórmula milagrosa, é algo que está inteiramente ligado e inteiramente dependente somente da sua decisão. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também está nessa fase e comente aqui embaixo qual desses pilares você vai começar a aplicar primeiro. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana eu trago mais conteúdos assim, sem promessas milagrosas, só o que funciona de verdade baseado em ciência.